Boa tarde. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui. Desculpa pelo meu portunhol. Eu acho que vai dar, piora nos próximos 10 minutos, vai piorar, mas eu acho que vocês vão entender. Claro que não tem a fala do meu colega Sérgio, adorei a sua fala, depois a gente conversa disso, tá? Eu vou explicar alguma coisa sobre uma pequena coisa que está dentro da fala do Sérgio, que é a cidade. Bom, o foco seria esse, qual que seria a problemática que nós enfrentamos nos próximos 20, 30 anos, o escopo é muito pequeno. Dentro disso, realmente nós temos, talvez, seria uma ideia, a cidade seria um dos maiores inventos que como civilização nós conseguimos criar, nós conseguimos conviver dentro desse monstro, né? E passamos muito rapidamente, em um século, 2 séculos, dessa imagem, finais do século XIX, 1.000 milhões de pessoas. Eu acho que aqui no Brasil se chama bilhões, né? Bilhões. Atualidade, 2011, 7 mil. 2030, as previsões são 10 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 30 megalópolis, tem mais de 10 milhões de pessoas. Só 10 cidades no mundo somariam mais ou menos a população dos Estados Unidos, população do Brasil, um pouquinho menos da população do Brasil. As previsões, a atualidade seria que entre um 50% e um 90% dessa população já está morando em cidades, 5 mil milhões de pessoas, criando entornos cada vez mais complexos. E as previsões são essas, 7 bilhões de pessoas morando dentro do que chamaríamos um entorno urbano. A definição de cidade está sendo colocada em crise. O que nós entendemos por cidade é como aquele invento da civilização. O gráfico é bem claro, né? Eu acho que em palavras tem força, os gráficos têm essa força, né? Entre 2000 e 2010, pela primeira vez, temos mais população morando em cidades, em entornos urbanos, que em entornos rurais. Pela primeira vez. Quem sabe se essa tendência que tem todas as previsões vai continuar, talvez nós temos em períodos mais longos de tempo, talvez nós temos uma decrescida, não sei. A realidade atual, dentro do escopo dos próximos 30 anos, é esse. E esse mapa está indicando que não é um crescimento próprio de civilizações avançadas, não é próprio de uma latitude, não é próprio de um sistema, as próprias garantias democráticas não têm nada a ver com o crescimento exponencial do fenômeno urbano. Na verdade, o mapa explica que a cidade está sendo vista como uma tábua de salvação, né? Como um salva-vidas. Obviamente, se a maioria da população, 70% da população está morando em entornos urbanos, a economia vira uma produção absolutamente urbana. Eu chego de Barcelona 2 dias atrás, amanhã vou estar de novo aqui, nessa realidade. Eu reconheço que moro num paraíso desde o ponto de vista urbano, né? Nós conseguimos criar uma cidade com uma qualidade de vida imensa, mas justamente por isso, talvez nós, por uma relação específica que tem a cidade entre um binômio que conseguimos equalizar muito bem entre a tradição e a inovação, nós conseguimos entender essas duas tendências próprias de manter e criar, reinventar, renovar. Nós criamos o IAC, eu sou fundador desse instituto, Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha. É só para explicar qual é o background que tem a gente para estudar quais são os fenômenos que estão acontecendo atualmente no mundo em termos de urbanismo. Dentro do IAC, nós trabalhamos nessa agenda, né? 15 anos atrás, fundamos o Instituto para pensar quais eram os paradigmas, né? Que a gente tinha que trabalhar, tinha que estudar, porque estava mudando. A sociedade da informação fazia uma transferência de tecnologia que não tinha como educar nos mesmos valores, nos mesmos parâmetros
a cultura do design, né? Começamos a estudar coisas que estavam mudando, paradigmas da representação à simulação, da composição ao sistema de edição, do collage à pixelação, da geometria à imagem. Enfim, do que nossa profissão seria em termos especulativos, aquela separação entre especular ou a atitude profissional, hoje já é toda uma especulação dentro da própria realidade. Obviamente, esse zoom in, zoom out, essa escalaridade, essa multiescalaridade, planificar a navegar, todos os cambios que afetavam de forma muito intensa na área da gestão, da arquitetura e urbanismo, mas fundamentalmente na educação. E, finalmente, aquele traspasso que está mudando de um mundo dos estados a um mundo das cidades. O que vem agora? Qual que seria o seguinte? Qual que seria o passo seguinte a isso? Em Barcelona criamos o Instituto de Ciências Urbanas, pensando nisso, essa preocupação que nós temos, como esse fenômeno urbano que fomos capazes de criar se enfrenta a um dos maiores desafios que nós temos nos próximos 30 ou 40 anos. Tomamos a palavra paradigma da filosofia, a ideia do paradigma significaria aquela coisa que a gente detecta como uma anomalia, mas ainda não tem a fórmula para ter uma solução, né? Conseguimos colocar como agenda nos próximos anos esses 10 paradigmas que eu quero explicar de modo muito rápido, e simplesmente dar uma explicação da agenda que a gente tem em Barcelona trabalhando sobre a transformação da cidade. Em primeiro lugar, nós estamos em um fenômeno de megacities, mas temos que ter relação com os colapsos programados. Eu gosto dessa palavra, esse colapso programado seria uma palavra emprestada da indústria. O primeiro que falou da decadência, vamos falar assim, a obsolescência programada foi Pininfarina. Em Itália, no desenho dos carros, ele achou que tinha que separar o motor da carroceria. E pela primeira vez ele conseguiu organizar um sistema de ideias de como essa obsolescência devia se programar. Nós estamos preparados, nós estamos chegando no limite das infraestruturas, não é fácil criá-las. Nós estamos chegando nos limites de todas, em cada um dos itens, nos pontos de crise, no ponto de colapso. Nós temos capacidade de desprogramar, seria uma das agendas que nós estamos impulsando desde o nosso laboratório. Nós fomos criados e preparados e educados para programar a cidade, programar o crescimento. Nós estaríamos preparados para programar o decrescimento, desprogramar infraestruturas, desprogramar espaços, seria uma das agendas importantes. Infraestruturas e cambio climático. As infraestruturas demoram muito tempo para ser consolidadas, para ser pensadas, para ser construídas. A agenda do cambio climático, o professor já falou, é realmente uma janela muito curta. Os períodos de criação de infraestruturas são muito longos. Nós temos, mesmo que seja uma exageração, mesmo que nós podemos discutir se esse cenário é catastrofista ou não, nós temos uma realidade. As infraestruturas não têm tempo de chegar para construir ou deter essa realidade. Não somos capazes de pensar se vamos aceitar o desafio dessas modificações no território, de aceitar elas como se fôssemos resilientes, ou vamos nos defender em forma agressiva, criando novas infraestruturas como sabemos fazer, né? Como temos feito no passado. É uma agenda interessante. Público, espaço público e a sociedade hiperconectada. Olha, nós sabemos construir espaço público em termos de lo que significa a cidade. Espaço democrático, a compartilhar. O espaço público significa aquele lugar de reunião onde a gente compartia e se conhecia. Hoje a praça está em outro lugar. Modifica as relações do espaço físico com o espaço virtual. Esse mapa é um mapa de qualquer dia em Barcelona de Instagram. Demonstraria o movimento das pessoas em termos físicos. Como que... Tem tempo, né? Oh, desculpe. Como que seria esse espaço que está mudando em termos... Como nós mapeamos, temos referências em termos dinâmicos dessa apropriação do espaço. A cidade industrial mudando para uma cidade produtiva.
A economía está siendo cada vez más urbana en términos de creación. No estamos construyendo Fab Labs, fabricación digital, creando objetos que pueden ser deslocalizados, que no precisan ser fabricados en otro lugar, con una transportación, con un estocaje, etcétera, etcétera. Toda esa mudanza está siendo feita en espacio urbano. Esos son alumnos de nuestro instituto creando un carro que funciona fabricado con sistemas, con software como Arduino y funciona con placa solar, ¿no? A relação entre renaturalização e metabolismo urbano. Olha, dos grandes paradigmas que nós temos isso, a relação com a natureza, evidentemente é uma relação intensa. A própria cidade tem uma luta imensa com a natureza e ao mesmo tempo deveria se renaturalizar para incorporar os fenômenos que nós precisamos incorporar dentro do espaço urbano. Mas quem sabe se no futuro os espaços urbanos sejam áreas de cultivo, sejam espaços preparados para preparar a alimentação urbana, permacultura, etc. Nós temos essa agenda. A relação entre as hiperregiões e as slow cities. Nós temos uma crise planteada em termos de dimensão. Por um lado, aceitamos morar em espaços bem amplos, com muita interação social, porque pensamos que seria a nossa possibilidade de supervivência. Ao mesmo tempo, nós reclamamos e exigimos uma capacidade de voltar a pequena escala, a escala humana, a escala das distâncias curtas, a escala das relações. Ao mesmo tempo, nós precisamos dessas infraestruturas globais. Qualquer solução entre essas duas formas de entender o mundo, hiperregiões e slow cities. Quem sabe se as agendas do futuro fazem relações de escalaridade em termos de multiescalaridade dos passos que nós temos que conseguir para estabelecer vínculos entre grandes infraestruturas e pequenas escalas. Transformação radical da área do urbanismo, passar de uma inteligência baseada na acumulação de experiência, nos rachos, passada para outra, que são os real-time data. Tem uma transformação imensa nesse campo. Nós baseamos todo o conhecimento que nós temos das cidades, está basado na acumulação. E nós estamos passando para uma tecnologia que basa todo o uso eficaz no olvido. Como se fala olvido? Esquecer os dados em vez de acumular os dados. Essa economia dos real-time data vai mudar absolutamente nosso uso do espaço. Quem sabe se nós estamos passando de um urbanismo para uma urbanética. E essa significaria uma mudança na nossa forma de entender a cidade e de fazer gestão dela, né? Cada dessas pessoas estão gerando uma informação permanente, estão sendo interativas com o mundo real. Obviamente, nós temos as consequências em termos de empresas. Nós incorporamos em períodos muito curtos de tempo, 1 ano, 2 anos, toda essa absoluta nova tecnologia de uma forma habitual, como se fosse de toda a vida. Octavo, a transformação em termos de las formas urbanas e passar para um four-dimension plan. Nós aprendimos da acumulação de história, de como foram criadas as cidades, como foram planificadas, qual é a acumulação de experiência para transformar essas cidades. Sin embargo, nós estamos assistindo, aunque tengamos referências, nós estamos assistindo a um cambio radical. Essas fotografias do 15M em Madrid, feita uma organização em 2 horas por Twitter, por internet. Quando esse uso do espaço público está sendo organizado em tempo real, com tecnologia de última geração, nós talvez temos que mudar a um sistema que a própria sociedade tenha capacidade de participar dessas decisões. Quem sabe se nós temos que criar ferramentas que planifiquem e tenham capacidade de interação em toda hora que se toma uma decisão urbana. Isso significaria criar novas ferramentas, ter novos instrumentos de participação e criação em âmbito do urbanismo. Número 9, Smart City Control Self-Sufficient. Nós temos uma dicotomia brutal nesse aspecto. A tecnologia, por uma parte, está criando um Big Brother gigantesco de controle, seria o braço repressivo da tecnologia, por uma parte, que são câmaras, taxas, impostos, multas, e ao mesmo tempo a mesma tecnologia está permitindo a desconexão, está permitindo a autossuficiência em termos energéticos, em termos de informação, etc. Nós temos que resolver essa dicotomia. Essa crise está planteada e nós temos que ter resposta para essas novas dimensões. E, finalmente, nós estamos passando
del mundo de las ciudades a los desafíos de los prefeitos, como Benjamin Berber escribió en su libro ¿Qué pasaría si el mundo fosse gobernado por los prefeitos? Essas dimensões, esse seria um plano geral, uma imagem geral do plano geral do Rio. Quem sabe se esses 21 municípios que formariam parte da área metropolitana do Rio, quem sabe se no futuro precisariam de alguma estrutura maior em termos de gestão, um alcalde metropolitano, um prefeito metropolitano, que começara a dar respostas de escala a desafios que nós temos para esse próximo ciclo. Estamos passando também de um cidadão, de um português, não sei se me funciona bem, né? Cidadão para não dá, vamos falar em inglês. Quem sabe se está passando de um citizen para um urbanizer. Nós temos que pensar as mudanças, qual que seria o vecino, qual que seria o bairro na escala da gestão das grandes metrópoles de nosso tempo. Muito obrigado. Bye.